Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez aqui com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela adesão das mais de 1.200 pessoas a esse trabalho e dizer que, daqui por diante, em inúmeros vídeos, haverá um foco muito específico voltado para um público muito particular, que são os meus alunos e também outras pessoas que quiserem ter aulas de assuntos escolares. Para quem não sabe, eu sou professor da rede estadual de ensino no estado do Pará e eu voltei da minha licença para o doutorado no pior momento possível, né? Em plena pandemia, gente, e a coisa está muito complicada. Não é porque é rede estadual e pública, gente, está complicada para todo mundo, isso certamente no mundo inteiro, por conta dessa pandemia, né? Mas os esforços têm sido muito grandes no sentido de poder proporcionar aquilo que é um direito de jovens, de crianças, e isso tem sido feito a partir do ensino remoto. A SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, adquiriu uma licença no Google, né? Entretanto, embora algumas atividades eu vá desenvolver lá, eu tomei a decisão de postar inúmeras das aulas destinadas aos meus alunos de duas escolas, o Davi Mofarrege e o Augusto Meira, aqui. Por quê? Eu sou professor, gente, então eu entendo que o ensino deve ser democratizado o máximo possível. E eu já disse isso em outros vídeos, essa aqui é uma ferramenta fantástica e que me proporcionou a democratização daquilo que eu desenvolvo como pesquisador, como professor, como alguém realmente compromissado com a arte, com a cultura, com a educação. Portanto, se você é professor, se você é estudante, indique essas aulas para outras pessoas que também estão passando por um momento complicado, e será todo mundo muito bem-vindo aqui. Já há inúmeros e tantos vídeos que podem ser adotados por esse público, mas a partir de agora virá a público aqui nesse canal um conjunto significativo de aulas que tratam de temas determinados, temas que são trabalhados em sala de aula, por exemplo, por pessoas que vão prestar o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, nesse contexto tão conturbado, tanta gente foi prejudicada em relação a ter realmente aquele conteúdo devidamente trabalhado. Então, aqui eu vou disponibilizar em sucessivos vídeos esse material. Reitero, convide pessoas que estejam em busca desses assuntos e, por favor, né, já ia esquecendo, inscreva-se no canal. Ativar as notificações é importante, né? Dentro em breve também farei algumas lives aqui que serão aulas e aí a gente vai poder interagir de modo mais simultâneo. As aulas vão ter horário para começar, mas não vão ter horário para terminar. Eu vou selecionar uns temas muito precisos, bem delimitados, para a gente poder ver com muito cuidado. E como um tema inaugural para essa nova, digamos, dinâmica do canal, que não vai substituir as anteriores, gente, com as lendas amazônicas, a mitologia grega, as aulas de literatura mais densas, não vai haver uma substituição, haverá um acréscimo. É mais um perfil que se soma a tantos outros que já existem por aqui. E, como tema inicial, eu escolhi o trovadorismo. O trovadorismo, gente, é uma estética que é fundamental na história da literatura em língua portuguesa, né? É considerada a primeira estética da história da literatura luso-brasileira, né? Antes se falava luso-brasileira, agora é melhor falar lusófona, porque nós temos um rico material estético provenientes de outros países também falantes de língua portuguesa, né? Aqui há um vídeo que eu adorei fazer a respeito da minha descoberta
da obra do Mia Couto, né? Fica logo uma indicação, gente, porque no ensino médio aqui no Brasil a gente trabalha também esses autores africanos também. Para a gente poder sistematizar melhor, gente, eu preparei alguns slides e é óbvio, essa aqui é uma primeira aula sobre o assunto. Para a gente não ficar com um vídeo muito extenso, eu dividi, né? Eu vou dividir em alguns momentos. Então, esse é o primeiro, é uma introdução realmente em que eu vou discutir alguns temas básicos desse recorte estético temporal que é o trovadorismo, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela. Aí, povo, as escolas nas quais eu estou lotado, é com muita satisfação que eu volto ao meu trabalho depois de um período de 4 anos me capacitando melhor para desenvolver cada vez melhor aquilo que eu me propus como projeto de vida. Eu sou professor, amo ser professor e eu não vejo a minha vida com sentido se não for com a finalidade de partilhar tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu estudo. E o trovadorismo é uma estética que eu gosto de estudar, gente. Tem alguns mistérios assim bem interessantes que a gente vai descobrir ao longo desse trabalho. Aqui é uma atividade voltada para o segundo ano do ensino médio. Nos livros didáticos, por exemplo, esse assunto se situa exatamente no livro do segundo ano, tá? Aí a minha identificação, olha, estou fazendo tudo bonitinho, gente. Alguns apontamentos gerais, gente. Esse trovadorismo português, do qual a gente está tratando aqui, tem a sua origem ou uma forte influência do movimento surgido no sul da França, na região de Provença. Tá? Por isso, em algumas cantigas, há muita evocação aos provençais, que são, digamos, os primeiros trovadores, né? Essa produção se caracteriza pela fusão entre a música e a poesia, né? Se, por exemplo, num período posterior, a poesia foi feita para ser lida, para ser declamada, nesse caso aí, ela era feita para ser cantada. Daí o nome cantiga, né? No caso do trovadorismo português, há um texto que é considerado um marco, né? Que é a Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Cantiga de Garvaia, que é de autoria do Paio Soares de Taveiroz. A datação dela é um tanto imprecisa. Há duas datas indicadas pelos autores de referência: 1198 ou os dois dígitos invertidos, 1189. Embora nós estejamos tratando aqui de literatura portuguesa, é importante nós frisarmos que essa produção não se manifestou em língua portuguesa propriamente, mas sim no que se chamou de galego-português, que era um misto, gente, de vários recortes que configurariam línguas posteriores. Então, no galego-português, a gente encontra muita coisa que viria a pertencer ao espanhol, muita coisa que viria a pertencer ao francês, por exemplo, e também à língua portuguesa. Tá certo? Vocês vão ter oportunidade de ter contato com esse tipo de produção na sequência, viu? Eu vou preparar vídeos específicos para os tipos que eu vou expor em seguida, tá? Vocês certamente já estudaram poesia e sabem que uma linha, por exemplo, de um poema se chama verso. Você não chama um conjunto de linhas de parágrafo, né? Na poesia você chama de estrofe. Esses são conceitos de estilística que a gente usa com muita frequência. Isso aplicado a várias estéticas, mas no caso específico do trovadorismo, há conceitos muito particulares. Então, por exemplo, a gente não chama de poema, a gente chama de cantiga, isso já ficou patente, né? Por conta da fusão entre a música e a poesia. Elas eram cantadas, né? E geralmente acompanhadas por um instrumento, que poderia ser um alaúde, por exemplo, tal como a gente pode ver aqui na figura que está no fundo da tela, tá? Aqui atrás de mim.
O sujeito que produzia essas manifestações artísticas não se chamava de poeta. Não era dessa forma que ele era identificado. Era identificado como trovador, porque ele fazia a trova. A trova é um termo que existe até hoje, né? Só que com um perfil bem específico. É uma composição de cunho poético mesmo e popular, que tem 4 versos, tá certo? Aí, no caso desse contexto medieval, era uma outra coisa. Trovar seria equivalente ao poetar, a composição poética, tá bom? Essa produção circulava geralmente de forma oral. Havia trovadores que iam de local em local cantando tanto as suas cantigas quanto as cantigas de outros trovadores, e isso, de certa forma, popularizou essa produção, mas essa produção só nos chegou por conta dos cancioneiros. O que é o cancioneiro? É uma antologia de cantigas, como eu coloquei aí no slide, é uma coletânea de cantigas. Houve um ajuntamento dessa produção a cancioneiros famosos, né? É o cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional. Esses são 3 que são fonte significativa de pesquisa até hoje. Em relação à produção textual mais expressa, a gente não tem, por exemplo, verso. A gente chama de palavra. E estrofe não se chama de estrofe, se chama de cobra ou copla. Há a possibilidade também de usar talha, mas eu prefiro essas duas que são as mais frequentes, copla ou cobra, tá certo? Então, se você tem o segundo verso de uma estrofe e esse texto é uma cantiga, você não vai dizer isso, você vai dizer a segunda palavra da primeira copla ou primeira cobra, por exemplo. São conceitos básicos que, se vocês encontrarem em livros, em estudos, para vocês não se perderem, tá bom? É bom saber disso. Essa produção toda, gente, que foi coletada nos cancioneiros, tem classificações. Eu divido em 2 categorias bem abrangentes, né? Que são as cantigas lírico-amorosas. É autoexplicativa essa expressão, né? São aquelas cantigas que tratam de amor. E, em oposição, há as cantigas satíricas. Dentre as cantigas lírico-amorosas, nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo, ao passo que nas cantigas satíricas nós temos as de escárnio e as de maldizer. Não sei se alguém já tem familiaridade com esse tipo de produção, mas vamos ao detalhamento na sequência. A cantiga de amor, gente, é uma composição poética em que a voz que fala no texto é uma voz masculina. Essa voz a gente costuma chamar de eu lírico, tá bom? Então, esse é um conceito que é aplicável também a esse contexto. O ambiente retratado nesse tipo de cantiga é um ambiente palaciano. Geralmente, o trovador era, de certa forma, contratado para a recreação, para a distração dos nobres, né? Como a gente vê aqui atrás. Olha só. Tá certo? O ambiente é esse. A linguagem era um tanto formal, também por conta da influência de Provença, né? Lá um ambiente refinado, requintado, isso foi transportado para Portugal, né? E havia um respeito extremo ao que se convencionou chamar de Código do Amor Cortês. O que é o Código do Amor Cortês, gente? É um código evidentemente social que determinava tanto os papéis masculinos quanto os papéis femininos, tá? Era determinantemente proibido, por exemplo, que o trovador fosse indiscreto. A discrição é uma premissa básica do Código do Amor Cortês.
jamais ele vai expor, por exemplo, a mulher a um vexame público. Tá? Até porque, por exemplo, essa mulher que ele canta e decanta, geralmente é uma mulher casada. Tá? Há uma estruturação bem definida aqui. E aí a impossibilidade desse acesso amoroso gera o que se chama de coitadamor, é o sofrimento amoroso, tá? No final das contas, nós temos... Eu peguei aqui os carrinhos do meu filho para poder ilustrar, gente, que eu não achei outra coisa mais, assim, que eu pudesse segurar um quadrado, né? Então, o que que acontece? É um retângulo. Socialmente, nós temos isso aqui. A senhor é a mulher. E aqui embaixo, o trovador. Vejam que ele está num plano inferior a ela. Geralmente, ela era uma mulher casada, como eu disse, e nobre, né? Socialmente, o sujeito nascia plebeu, morria plebeu, né? Você tem sangue azul, você é nobre, então você vai ser eternamente nobre. O status pesava muito. Então, jamais aconteceria isso. Ó. O trovador não subiria e a senhor não desceria. Tá? O que que acontece? Esse tipo de estruturação, gente, tem uma correspondência na estrutura social, em que nós temos o feudalismo. Vocês que estudaram um pouquinho de história devem lembrar que no feudalismo você tem o senhor feudal, que é dono das terras, dos meios de produção, e você tem os vassalos, né? Quem é o vassalo? É aquele que deve obediência, né? Que trabalha na terra e que é quase um regime de semi-escravidão, gente. Ele deve respeito e obediência àquele senhor, tá? E aí, o que que acontece? A estrutura é essa, gente. Vou fazer em forma de triângulo, né? Vocês vão imaginar aí. Aqui nessa mão tem o senhor feudal. E aqui nessa outra mão, a senhor, é a mulher dele. E aqui embaixo, nós temos o vassalo. O vassalo, como eu disse, é o servo, ele deve obediência a esse senhor. Então, ele não sobe e o senhor não desce. O correspondente na estética é a vassalagem amorosa, em que você não tem essa figura aqui propriamente, você tem essa figura aqui. Em vez do senhor, você tem a senhor. Né? Vejam que aí é uma minúcia fonológica. Senhor, senhor. Tá? Esse vassalo amoroso deve obediência a essa senhora. Por isso que ele a canta. E ele nunca espera nada em troca. Ele vive para cantar, para louvar o amor, e mesmo que esse amor seja impossível, porque são figuras que pertencem, digamos, a castas diferentes. Tá certo? Vejam o casamento entre a estrutura social e a estrutura da configuração das relações no âmbito da poética. Tá? Há uma outra possibilidade de se explicar isso, que é a de pensar que esse sujeito está aqui e a senhora está aqui, e ele se posiciona de modo a reverenciá-la tal como se estivesse diante de Nossa Senhora. Tá? Essa é uma possibilidade que vem de fontes provençais. Mas essa configuração não apaga de forma alguma uma certa sugestão de um erotismo em grande medida contido, que a gente vai ver quando for analisar cantigas. Tá certo? Então, a cantiga de amor é isso. Você tem sujeitos em planos diferentes e que jamais têm contato, eles jamais se aproximam. Esse amor aqui é inalcançável, não tem como se concretizar. Tá bom? Cantiga de amor.
Outro tipo de cantiga lírico-amorosa é a cantiga de amigo. Não se enganem, esse amigo não é propriamente amigo, é um namorado, é um amante. E há uma diferença imediata, né? Há várias, na verdade, mas a que a gente destaca logo de início é o fato de que a voz que fala nesse tipo de produção poética é uma voz feminina. É a moça que está sempre falando a respeito do seu amigo, seu namorado, que não está ali por perto. Aí ela conversa com os elementos da natureza, tem uma cantiga famosa que é Ondas do Mar de Vigo, se vistes meu amigo, e aí Deus se verá cedo, que a gente pode ver na sequência. Acho que vou selecionar essa, tá? E essa moça é uma moça comum, é uma moça que vive no campo. Vejam o reverso em relação ao cenário. Na cantiga de amor, é o cenário requintado do palácio, ao passo que aqui é o cenário comum do campo, né? Do ambiente rural. Por favor, esqueci de dizer uma coisa, embora esse eu seja feminino, a autoria é masculina. Sempre um trovador, sempre um homem que produz, tá? Ele produz retratando esse sentimento amoroso feminino. A linguagem, por conta dessa ambientação mais rural, também adquire um tônus mais popular, né? Um perfil mais popular. Não tem tanto requinte em termos de vocabulário e até em termos estruturais. Daí, por exemplo, a presença do paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo é a repetição de determinadas estruturas. A gente vai ver na cantiga de amigo, também chamada em vários casos de cantiga paralelística, por conta do uso desse recurso, que a gente chama de paralelismo, né? Então, por exemplo, ondas do mar de Vigo, aí repete, ondas do mar de Vigo, ondas do mar levado, ondas do mar. Então, ondas do mar, isso é o paralelismo, que a gente vai ver com mais cuidado na sequência, né? Aqui, qual que é a associação entre a configuração poética e a estrutura social? Aí eu vou usar de novo os dois carrinhos, né? Se na cantiga de amor nós tínhamos isso, gente, o trovador aqui, a senhor aqui em cima, na cantiga de amigo nós temos isso, ó. A moça e o amigo. Então, aqui nesse caso, o contato, por estarem no mesmo plano, pode acontecer, mas ele acaba sendo camuflado. É o contato no sentido amoroso mesmo, viu, gente? Físico. E aí o que acontece? Esse contato é camuflado. Não percamos de vista que nós estamos em plena Idade Média, na Alta Idade Média, e que o grande poder político e moderador de costumes, de tudo, era a Igreja. Então, manifestações mais explícitas de sexualidade poderiam sofrer reprimendas, né? Sofrer represálias. E aí ninguém queria ser, por exemplo, castigado, né, gente? A fogueira estava por aí mesmo, né? Então, isso é tudo muito simbólico. Eu vou escolher algumas cantigas para vocês visualizarem isso com muita calma e precisão, tá? As cantigas do Peromeogo são maravilhosas nesse sentido, tá certo? Uma outra coisa relacionando o conteúdo das cantigas e a estruturação social, gente, o contexto social, é que o amado geralmente está ausente. Ele está ausente por quê? Ele está a serviço dos grandes dois poderes, né? Então, ele está a serviço do rei, por exemplo, nas grandes navegações, ou ele está a serviço da religião, da fé. E aí nós temos todo o movimento de cruzadas, por exemplo, de expansão da fé cristã rumo ao Oriente, por exemplo. Isso vai ter uma derrocada com o desaparecimento do rei Dom Sebastião, já num período bem posterior. Vamos, isso é outra história, viu? Importante também. E os últimos tipos de cantigas, gente, eu agrupei, que são as cantigas satíricas, de escárnio de maldizer. Por que eu fiz isso? Porque elas não têm uma diferença essencial, por exemplo, né? Como nas cantigas de amigo é o eu feminino, nas de amor é o masculino,
Aqui nas cantigas de escárnio e de maldizer, geralmente, não, quase sempre, não encontrei nenhuma em que o eu seja feminino, é sempre masculino, e aqui se desfere uma crítica social a alguém que geralmente tem um comportamento inapropriado. É, por exemplo, uma mulher que se manifesta, fala de alguma coisa, era essencial que a mulher mantivesse a passividade. Ela não falava nada, ela ficava só no cantinho dela, porque quem falava, quem mandava, eram os homens. Tá? A linguagem, por conta disso, era extremamente desmedida. Era grosseira, era extremamente coloquial também. O vocabulário era chulo até em alguns casos. E qual que é a associação com a estruturação social? É exatamente isso que eu falei. Se alguém se comportasse de modo inapropriado, de acordo com o que se exigia, né, naquele contexto, por exemplo, se uma mulher contrariasse o Código do Amor Cortês, o que o Código do Amor Cortês determina? Que o homem seja discreto e que a mulher seja inalcançável, inatingível. Então, se uma mulher, porventura ou por desventura, descer da sua condição superior e manter um contato físico com o trovador, ela quebrou o código, portanto, ela é passível de ser repreendida e aí pode ser vítima de uma cantiga de escárnio ou de maldizer. Qual que é a diferença entre uma e outra? É que a cantiga de escárnio, embora satírica, usa de mais sutileza para tecer a crítica. Ao contrário da de maldizer, que chega, às vezes, a citar o nome da pessoa criticada. Então, a identidade dessa pessoa, fica exposta. Por que isso? Porque ela quebrou uma norma social. Gente, essa foi a nossa aula inicial a respeito do trovadorismo, foi a nossa aula inicial a respeito dessa sequência de atividades com um vínculo maior ao que se deve estudar na escola. Aqui a grande medida de tudo que foi apresentado até aqui foi a medida do meu prazer. Foram temas que surgiram emergentes, né? Mas, sobretudo, temas que eu gosto de trabalhar, que nem sempre coincidem com aquilo que a escola exige, né? Então, vamos agora casar as coisas, né? Tem os temas do meu prazer? Tem, certamente. Tem os temas de exigência da escola? Certamente. Mas o que vai pesar mais, gente, é a fusão entre os temas da escola e os temas que eu amo, porque muitos dos temas que a gente trabalha como atividade em sala de aula são temas pelos quais eu tenho muito apreço e eles aparecerão aqui no momento oportuno. Então, agradeço a parceria, reitero o convite para que indiquem o canal para outros estudantes, até mesmo para pessoas curiosas, pessoas que gostem de arte e de cultura, e que ativem as notificações, deixem seus comentários, vamos interagir nesse espaço aqui que, lamentavelmente, é usado às vezes para tanta bobagem, gente. Então, vamos usar para algo positivo. O meu papel aqui é acrescentar a formação estudantil de vocês, porque o futuro está por vir, mas a gente tem que se preparar para ele. Essa ferramenta é uma possibilidade. É óbvio que se vocês puderem ler, e devem, né? Para complementar aquilo que está sendo visualizado aqui, maravilha, vocês estarão bem melhor preparados. Então, fico por aqui, muito grato. Um abraço aos meus alunos, são alunos que eu ainda não conheço. Então, se você é um dos meus alunos dos colégios, né, do Augusto Meira e do Davi Mofarrege, deixe seu comentário, se identifique. Olha, eu sou aluno do colégio tal, da turma tal, assim assado. Vai ser um prazer interagir e esse espaço aberto aqui é principalmente para você, tá bom? Os demais são todos muito bem-vindos. E aí, no final das contas, é para todo mundo, gente, é democratizar a cultura, democratizar o ensino. Mas já falei demais, gente. Grande abraço, até a próxima.